Hábitos saudáveis. Se você tem mais de 50 anos e já começou a mudar seus hábitos várias vezes e parou, essa aula é para você. Eu sou Henriette e aqui no canal eu falo sobre hábitos para pessoas 50 a mais que querem chegar aos 80, 90 anos com autonomia e independência. E hoje eu vou te explicar por que você começa e para e como mudar isso de forma inteligente. Eu estou num cenário diferente aqui porque eu estou viajando, mas não queria deixar de ter essa conversa. E eu quero começar dizendo algo muito importante. O problema não é você. Não é falta de disciplina, não é falta de força de vontade e definitivamente não é porque você não tem mais idade para isso. Eu sei que muitas vezes é essa sensação que a gente tem. Começamos animados, compramos roupa nova, organizamos a agenda, baixamos aplicativos, nos comprometemos de verdade. E algumas semanas depois, volta tudo ao que era antes. E aí vem na cabeça, eu não consigo manter nada, não é possível. Mas hoje, eu quero que você saia dessa aula com uma outra compreensão, de que você não falhou. Você só usou o modelo errado de mudança. Que depois dos 50, o modelo importa e importa muito. Pensa comigo uma coisa simples. Aos 30, mudar a rotina era diferente. A gente tinha mais energia, mas o nosso sono era mais tolerante, nosso corpo se recuperava mais rápido. A gente podia dormir mal uma noite e funcionar normal no dia seguinte. Mas depois dos 50, o corpo responde diferente. A recuperação é mais lenta, o sono é mais sensível, o impacto do estresse é muito maior. A reserva fisiológica é diferente. E isso não significa fraqueza, é só uma fase da vida diferente. Mas quando tentamos aplicar um modelo de mudança baseado naquela intensidade dos 30, o custo fisiológico é muito maior. E no cérebro também não acontece diferente. Aos 30, você ainda está consolidando uma identidade. Aos 50, você já repetiu padrões por 30, 40 anos. Agora imagina uma estrada. Se você passa por um caminho uma vez, ela mal aparece. Se você passa por ela todos os dias, por décadas, vira uma rodovia asfaltada, bonita. E o nosso cérebro funciona assim. Os hábitos que a gente repete viram rodovias neurais. Então, quando nós decidimos mudar, estamos tentando abrir uma trilha nova. Enquanto a rodovia antiga, confortável e previsível ainda está lá, automática. E por isso, exige uma estratégia, não intensidade. Tem um outro fator importante também. Depois dos 50, o nosso sistema nervoso costuma estar mais sensível ao estresse. Não porque é mais frágil, mas porque carregamos muito mais carga acumulada. Responsabilidades, preocupações, históricos de vida, experiências emocionais. Quando adicionamos uma mudança radical, o cérebro pode e vai interpretar isso como uma ameaça. E o que o cérebro faz quando percebe uma ameaça? Busca segurança. E a segurança significa voltar ao padrão conhecido. E é por isso que começamos forte e depois aparece uma resistência inexplicável. Não é preguiça, é proteção. Guarda isso. Depois dos 50, o cérebro muda muito melhor, com consistência, mais do que com um choque. E ainda tem um erro que a maioria das pessoas comete, que é tentar mudar tudo de uma vez. Resolve fazer exercício 5 vezes por semana, muda completamente a alimentação, decide dormir às 10 da noite todos os dias, volta a ler 100 páginas por dia, corta açúcar, organiza a agenda. É uma avalanche de mudanças. E o que parece comprometimento, na verdade, é excesso. E o cérebro entra em sobrecarga. E sobrecarga gera abandono. Intensidade demais destrói a constância.
Nós não precisamos de mais intensidade, precisamos de repetição possível. E é aqui que entra o pulo do gato. Constância pequena vence intensidade grande. O cérebro precisa de 3 coisas para consolidar um hábito: previsibilidade, vitória e segurança. Quando escolhemos algo pequeno e repetimos, o cérebro registra: "Ei, eu consigo!" E essa frase muda a identidade. E é a identidade que sustenta o hábito. Depois dos 50, não é explosão, é ritmo. Vamos trazer isso para a prática. Eu organizo as mudanças em 4 pilares: sono, movimento, estímulo cognitivo e o comer consciente. Mas a diferença, ela tá no tamanho desse começo. Por exemplo, no sono. Você não precisa transformar sua noite inteira hoje. Você só precisa criar um ritual mínimo. Desligar as telas 15 minutos antes, diminuir a luz do ambiente, reduzir o estímulo. Isso sinaliza descanso para o cérebro. Isso, repetido todos os dias, começa a reorganizar o ritmo biológico. É constância. No movimento, você não precisa de 1 hora de treino logo no começo. Você só precisa de 5 minutos diários. 5 minutos parecem pouco, eu sei, eu também acho. Mas para o cérebro é fácil aceitar 5 minutos. 5 minutos são emocionalmente seguros. E quando você faz 5 minutos todos os dias por 20, 30 dias, você deixa de ser alguém que tenta se exercitar e você vira alguém que se movimenta diariamente. Isso é identidade. Depois dos 50, o cérebro precisa de um desafio, de estímulo cognitivo, mas não precisa de sobrecarga. Então, 3 minutos de leitura, 3 minutos de algo que o estimule diariamente, repetido, consistentemente. O cérebro consolida essa repetição. O comer consciente não é uma dieta, é presença. Escolher uma refeição por dia e fazer sem o celular, sem grandes distrações, percebendo a textura, o sabor dos alimentos, a saciedade quando ela chega. Isso reorganiza a sua relação com o alimento e começa pequeno. Entende que o pequeno é mais possível? Agora eu quero falar sobre algumas objeções que eu escuto muito das pessoas depois dos 50. E talvez você já tenha pensado em alguma delas. Objeção número 1. Mas eu já tentei tantas vezes. Eu sei. E talvez você esteja pensando, eu já tentei começar pequeno também. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você tentou pequeno ou tentou pequeno por 3 dias e depois aumentou rápido demais? Porque muitas vezes o erro não é começar pequeno, é não sustentar o pequeno. Porque o pequeno parece pouco e a gente quer resultado rápido. A constância respeita a repetição. Se você sustentar pequeno por 30 dias, o pequeno vai deixar de ser pequeno. Ele vira a base. Objeção número 2. Eu não tenho tempo. Essa é clássica. Mas vamos olhar isso com honestidade. 5 minutos você tem. 3 minutos você tem. 15 minutos você tem. O problema não é tempo. É prioridade organizada. Depois dos 50, a gente já viveu o suficiente para saber que o que não é prioridade não acontece. E quando a mudança é pequena, ela não compete com a sua rotina. Ela se encaixa nela. Objeção número 3. Eu não tenho mais energia. E essa é muito comum. Mas a energia, ela não melhora depois que você começa radical.
Energia melhora quando você começa consistente. Sono regulado melhora energia. Movimento leve melhora energia. Cérebro estimulado melhora energia. Constância gera energia. Radicalismo gera exaustão. Objeção número 4. Ah, agora já é tarde. Essa talvez seja a mais silenciosa. A ideia de que depois dos 50 já não adianta mais não é verdade. O cérebro continua plástico, o corpo continua adaptável, mas ele precisa de estímulo adequado. Não é tarde, é só uma fase diferente. E fase diferente exige estratégia diferente. Se você percebeu que muitas dessas objeções já passaram pela sua cabeça, isso não é fraqueza nem folga, é padrão. E o padrão pode ser reescrito, mas não com choque, mas com constância. Agora, eu quero que você pare e pense. Qual desses 4 pilares hoje está mais desorganizado na sua vida? Não escolha 4. Escolha um só. E se pergunte, qual é a menor ação possível que eu poderia repetir todos os dias pelos próximos 30 dias? Essa é a pergunta estratégica. Não é qual mudança ideal, é qual a repetição possível. Depois dos 50, mudar não é sobre força, é sobre inteligência e estratégia. Você não precisa de radicalismos, você precisa de estrutura. Se essa aula fez sentido para você, escreve base aqui nos comentários. Eu estou estruturando algo prático para ajudar as pessoas 50 a mais a criarem constância real nesses 4 pilares de forma estruturada, segura e sustentável. E se você quiser saber quando vai abrir, escreve base que eu te mando a data assim que estiver disponível. Gente, um abraço para vocês. Até a próxima semana, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Ótima semana para vocês.